Já deu para entender alguns ingredientes. Você já entendeu aí a comunicação, como ela funciona, né? A pesquisa de palavras, entonação e também de expressão corporal. Nós já vimos aí a pirâmide do aprendizado, que ajuda o cliente a absorver. E para um profissional em vendas, essas coisas têm que estar muito claras, porque eu vou precisar construir a minha apresentação. E aí eu tenho que saber, eu construo com base em quê? Eu apresento conforme eu vi isso é vendedor só que faz. Profissional, né? Um vendedor profissional, profissional em vendas, ele tem mais recursos na mão. Rafael, ótimo. Fiz toda a preparação, estrutura, me abordei, fiz o diagnóstico e agora eu vou apresentar. Por onde eu começo? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente fala, por onde eu começo? E eu vou fazer um exercício com você agora aqui que eu vou exigir até do editor. O exercício é o seguinte, você vai responder bem rápido quando eu te fizer e eu vou fazer com você aqui, Bob, beleza? A geladeira é branca e a vaca bebe? Leite. Não. Água. Peguei o editor aqui. A geladeira é branca e a vaca bebe. Eu nunca vi vaca bebendo leite, tá? A vaca bebe água, né? O bezerrinho bebe leite. Mas o que eu criei aqui com o Bob ao vivo aqui? Eu foi ao vivo, eu queria filmar a cara dele agora, só para vocês verem. Por quê? Porque nós temos como se fosse um caminho que a gente constrói de raciocínio. É quase que uma tendência. Muita gente vai poder dizer assim que isso é tem um nome, né? Não é persuasão, uma indução. A palavra melhor para usar é uma indução. E não deixa de ser. Uma vez que eu comecei num caminho, é muito difícil de eu voltar. Eu tô com a geladeira branca, vaca, leite, irmão, não tem outra coisa. É leite. Então, assim, Rafael, e o que isso tem a ver com eu ser profissional em vendas, cara? Quando tá aqui no teu treinamento aqui, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu preciso começar a minha apresentação criando alguma concordância com o cliente. Ele tem que concordar com algo, né? Imagina, eu já começo com um não, eu vou caminhar com não. Se eu começo com o branco na cabeça, continua com o branco na cabeça. Existe um cara que eu gosto muito, que ele ficou muito famoso, mas eu uso já o exemplo dele aí há muito tempo. O Bob tá dando risada aqui com a situação. E eu conheço ele há muito tempo, que é o Simon Sinek, tem quem fale aí. Eu nos treinamentos da Solutudo eu usava já em 2011, 2010, agora ele tá meio famosão, o livro dele cresceu, mas porque ele faz uma análise de como são as decisões no cérebro humano. Além dessa tendência de eu continuar pelo caminho que eu já fui, ele também fala o seguinte, que existe uma parte do cérebro que ela está dentre as regiões que tomam decisão, né? Que tem a ver um pouquinho com a parte límbica, né? Com o lado emocional nosso. Quantas vezes você não saiu de casa para comprar uma pasta de dente, voltou com uma blusinha, um chaveiro e não sei o que lá, e a pasta? Esqueci. Porque a pasta é uma necessidade racional, né? Preciso escovar o dente. E o restante é emocional. Fui lá, vi uma promoção e coisas do tipo. Então as nossas decisões são emocionais. Então guarda aí alguns ingredientes. Existe um lance de indução, eu preciso começar com algo que conduz o cara a falar leite, né? Ou seja, se eu começo com aquilo, eu tendo a manter aquilo. Eu tenho que entender que a minha apresentação tem que começar pelo lado emocional, né? E depois ela é justificada pelo lado racional. Aí você fala, Rafael, mas eu vendo, sei lá, seguro. Como é que eu começo pelo lado emocional? Eu vendo academia, plano. Como é que eu começo? Eu vendo máquina fotográfica ou projetos de fotografia, todos esses. Então aqui é legal a reflexão, você começar a pensar. Então, mas para concluir essa tríade de como eu começo com o lado emocional, tem uma tendência, uma indução aí para o que acontece ali. Eu queria dividir uma pesquisa de um dos livros, lembra do livro que eu falei lá do Sim, do Cialdini? Esse livro depois acabou criando um outro livro chamado Armas da Persuasão, muito utilizado no meio do marketing, etc., onde ele basicamente traz alguns exemplos daquele livro de uma maneira mais clara, mais específica. E lá eles fizeram uma pesquisa. Essa pesquisa, o pessoal batia a palma nas casas e perguntava o seguinte, morador, posso colocar um outdoor no seu jardim, né, escrito dirija com segurança, né, ou coisa do tipo? Se fizesse isso na sua casa, o que você faria? Né?
Pode colocar um outdoor, deixaria, Bob, colocar um outdoor lá na frente da sua casa, lá, um gigante. 17% das pessoas deixaram. Né? Então a maioria das pessoas não quis colocar outdoor. Como assim, cara? Você que vai meter um outdoor aqui enquanto eu gastei na fachada da casa? Nos Estados Unidos tem aquelas casas com jardim na frente, né? Só que teve um pequeno grupo que, se eu não me engano, 76% das pessoas aceitaram. Né? Então a maioria um grupo foi feito e só 17% das pessoas aceitaram, e um outro grupo, 76% das pessoas aceitaram. Rafael, o que mudou de um grupo para o outro? Aí que entra a coisa, cara. Lembre-se de onde nós estamos no Padaria, nós estamos entrando na apresentação. Então vê quanta coisa que pode existir na apresentação de um profissional de vendas, né? Não é só sair falando. Esse grupo que a maioria aceitou, tinha acontecido uma coisa. Uma semana antes, ou alguns dias antes, eles visitaram essas casas e bateram palma e falaram o seguinte: a gente pode colocar um cartazinho aqui, escrito dirija com segurança? Cartazinho, o que você acha? A maioria, quase 100% das pessoas, aceitou. Quando eles voltaram para essas pessoas que já tinham aceitado um cartazinho, a maioria aceitou o outdoor. Ou seja, aqui é quase como se fosse um princípio da coerência. Né? Eu não gosto de ser incoerente, falar uma coisa e fazer outra. Né? Quando eu apoio, eu apoio. Quando a geladeira é branca, a vaca bebe leite, amigo. Não tem, eu vou seguir aquele caminho, não tem... E isso ficou provado. E eles fizeram mais pesquisas, depois eles fizeram algo relacionado até a parte de beleza, de embelezamento, fizeram outras pesquisas e comprovaram a mesma coisa. Ou seja, quando eu concordo com pequenas coisas, eu estou mais suscetível a grandes coisas. Né? Quando eu concordo com pequenas coisas, eu estou mais suscetível com grandes coisas. Por isso, Simon Sinek foi realmente assertivo nessa história. O livro dele, inclusive, vou colocar a imagem do livro aqui, Comece pelo Porquê, ou Primeiro Porquê. Né? Porque ele fala o seguinte: antes de sair falando o que seu produto faz, olha, eu tiro foto, entrego 300 fotos, faço não sei o que jeito, eu falo o que é, e aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu posso falar: você trabalha com o quê? Olha, vou te fazer uma apresentação, eu faço chaves que quebram e entrego chaves de ferro cortadas, o chaveiro. Né? Eu cuido para que as portas do mundo sejam abertas ou corretamente fechadas. Aquele momento. Né? Olha, eu vou apresentar o meu trabalho, né? Qual é o meu trabalho? Eternizar momentos especiais, porque a vida passa, né? E é esse o trabalho que eu costumo fazer, Bob, ajudando a registrar. Totalmente. O que você fala? Olha, então eu vou apresentar como a gente trabalha, eu tiro 3 fotos, fico 3 horas, eu faço não sei o que lá. Isso você está descrevendo o produto. Comece pelo porquê. Só antes de apresentar o que a gente faz, eu queria te dizer por que a gente faz. Né? Eu estou na fotografia porque me faz bem e eu acredito que eternizar momentos, entregar um novo olhar, mostrar é algo que faz sentido para mim. Provavelmente, para quem que não faz sentido isso? Né? Não é legal a ideia de abrir as portas do mundo e manter, né, permitir que elas sejam... Por exemplo, eu trabalhei uma época com cursos profissionalizantes. Falou, olha, antes de eu apresentar o curso propriamente dito, o nosso objetivo aqui é desenvolver o potencial das pessoas para que elas brilhem. Né? Na minha... esse objetivo, eu concordo. Eu gosto. Na própria Solutudo, né, nós trabalhamos lá, quando a gente ia falar com as empresas, etc., nós trabalhamos num mundo por mais soluções. Antes de qualquer coisa, além do produto, né, o nosso objetivo aqui, o porquê a gente faz, é porque a gente acredita no mundo. Tem problema? Tem, mas a gente está aqui por mais soluções. E para tudo, né? Por exemplo, eu trabalho com academia, Rafael, eu estou vendendo plano. Olha, o nosso primeiro papel, por que a gente tem a nossa academia aqui? Porque a gente acredita que a saúde é uma das maneiras de tornar as pessoas mais felizes, mais completas. E eu vou te explicar como funcionam nossos planos. Ou seja, eu começo com um porquê. O profissional em vendas tem um porquê no início da sua apresentação. O vendedor tá louco para ler a bula, né? Qual que é? Mas, Rafael, e se eu quiser ser vendedor só? Pode, é só voltar lá no começo lá e ver o quanto você recebe e o quanto você atrapalha também, porque você não me ajuda a tomar uma decisão, né? Não me ajuda a tomar uma decisão. Porque em tese, o que eu queria dizer para você na apresentação é que você não vende. O máximo que você consegue é ajudar alguém a comprar.
E para ajudar alguém a comprar, você tem que ajudar a pessoa a construir um raciocínio que faça ela querer essa solução que você tem para uma dor dela. Isso é, se ela tiver essa dor e se a solução sua realmente resolveu o problema. Beleza? Deu para entender o comecinho aí? Então, tem um monte de coisas visuais e se for começar, comece pelo porquê. Rafael, eu ainda não sei qual é o porquê do meu negócio. Eu, por exemplo, vamos pegar aí, eu trabalho numa oficina, eu vendo peças. Ué, você garante a saúde das viagens, né? Permite que as pessoas... Então, dá para deixar bonito, dá para falar com a emoção. Não fica falando só com o cérebro racional, porque não é ele que toma a decisão sozinho. Então, se você conseguir um sim, propor, gostei de você, gostei da sua missão, gostei do que você faz, a chance de você, explicando, conseguir resultado é muito maior. Então, recapitulando, vai fazer uma apresentação, já pensa como é que eu mostro, como é que eu coloco animação nisso, como é que eu passo, se eu puder fazer em vídeo, se eu puder fazer presencial, se eu puder, no caso de produto físico, fazê-lo usar o produto. É um exemplo claro aí, é para carro, né? Leva o cara para fazer um test drive, quando é imobiliária, leva o cara na própria casa, né? Quando mostra para ele o que ele vai acontecer. Rafael, mas e se o meu é serviço? Né? Serviço não dá para eu mostrar, para eu levar ele para o auge da pirâmide. Aí entra uma palavrinha maravilhosa. Imagine. Imagine. Essa palavrinha, ela é o potencial que a gente tem de usar a imaginação para usar o produto. Não à toa é muito usada essa palavrinha por todos os meios de prestação de serviço, principalmente pela Disney. A Disney usa com um grande... Imagine a gente conseguindo registrar momentos únicos da sua família. Imagine você tendo um repertório para mostrar para os seus filhos de foto. Estou dando um exemplo aqui, porque eu estou aproveitando o Bob aqui para passar as coisas para o Bob também aqui já, que está aqui acompanhando. Porque isso vale para qualquer coisa. Né? Então, quando eu estou vendendo avião, poxa, se eu pudesse, eu levaria o cara a andar de avião comigo. Não deu? Imagine. Né? Ou filma. E assim por diante. O ponto 2, comece pelo porquê. Né? Então a gente começou, ótimo, eu preciso disso e começo por aqui. Agora entra um ponto fundamental da apresentação. Né? A apresentação, como eu falei, ela começou a conferir, passou pelo lance do porquê, relembro ele, olha, você me disse isso, 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 confere? Então tá, então vou te mostrar, eu sei que é difícil esse processo, eu vou te mostrar aqui o porquê que a gente faz o que faz primeiro. Então a gente faz por esse motivo e agora eu vou para o passo seguinte. Como um passe de mágica, surge em minha mão uma xícara. Aqui eu vou tentar passar para você, tentar não, né? Eu costumo falar que quem tenta é o capeta. Eu vou realmente passar para você. Nada a ver essa parte, né? Eu sei, mas é para dar uma descontraída, não deve estar sendo fácil você assistir até agora aqui, né? Todo esse material. Existe um conceito muito básico sobre apresentação, mas tem uma coisa que eu aprendi, que o profissional de vendas, ele não erra no básico, ele sabe o que é o básico, né? E uma das coisas básicas é o conceito de característica, vantagem e benefício. Né? Então, qual a diferença entre uma coisa e outra? Tem diferença? Tem. Característica é o que não se discute. Literalmente a parte racional. Por exemplo, uma característica dessa xícara é que ela é de cerâmica, isso aqui? Acho que é cerâmica. Ela é branca, ou pelo menos pérola. Né? Essas coisas não se discutem, não é? Mesmo que você tivesse algum grau de dificuldade de visão, né? Menos igual eu, sem óculos, né? Vendo meio embaçado, ok. Essa xícara, ela tem uma alça característica. Essa xícara, ela cabe X ml, característica. Ou seja, tá cheio de características aqui. Característica é o que é. Por exemplo, se eu estivesse vendendo uma cadeira, vou dar um exemplo, eu não tenho uma cadeira aqui. Uma cadeira, eu ia falar, essa cadeira, ela vem com 3 rodinhas, ela vem com X anos de garantia, ela vem com almofada, ela vem com um encosto. Inclusive tem que tomar cuidado, dependendo de quem você está falando. Se o cara for muito religioso, você falar que a cadeira vem com a característica de encosto, ele não vai querer, vai sair de reto, tô de boa, né? Sai para lá. Então assim, isso é característica, ok. Característica, ela é fundamental para explicar o produto, mas ela não vende, ela não ajuda o cliente a comprar. Né? Vantagem. Vantagens são coisas boas da característica.
Por exemplo, ter alça. Qual uma vantagem de ter alça? Vamos ver, Bob, qual a vantagem de ter alça? Você não queima a mão, é uma vantagem, né? Qual a vantagem de ser branca? Tem alguma vantagem? Vamos pensar. Ser branca combina com qualquer coisa, né? Então essa aqui é uma vantagem. Vantagem de ter 200 ml, que sei lá quantos ml tem aqui, que dá para você dar uma boa talagada de café com uma dessa aqui. Então essas são vantagens, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, acho que aqui dá para dar um exemplo. O que é as vantagens? As vantagens, elas não necessariamente têm a ver com a dor do cliente. Ou seja, são coisas boas, mas que não é problema para mim. Vamos supor que eu já tenha uma xícara e nunca tenha queimado a mão na minha xícara. Eu não vou trocar pela sua, porque a minha já não queima. Então é uma vantagem, mas não é um benefício para mim, né? Benefício é quando eu vinculo a vantagem a uma dor que você pegou no diagnóstico. Então vamos supor que na hora que eu estava conversando com o comprador lá, o vendedor, né? Tava conversando com o comprador. E aí o Bob falou, Rafael, tô procurando uma xícara. É mesmo, Bob? Por que você está procurando uma xícara? Né? Ah, eu tô procurando, pra quê? Ah, é lá pra minha casa, né? Que eu tenho. Ah, você tem ideia? Você já tem alguma outra? Não, eu tenho minha mesa. Que cor que é teus utensílios lá? A maioria é preto e branco. Oh, legal. E por quê? Ah, porque eu só tenho copo lá, cara. Às vezes eu vou tomar um café quente, eu queimo a boca. Ah, tá. Ou seja, agora eu consigo transformar isso aqui em benefício. Então, não necessariamente uma vantagem é um benefício. Pode ser uma vantagem, mas para mim não muda nada. Não é um benefício para mim, eu nunca queimei a mão com os copos de casa. Agora, quando ele falou para você que queimou a mão, você fala o seguinte, olha, essa aqui é uma xícara legal, Bob, porque ela vem da cor branca, que combina com os utensílios da sua casa, que você falou que a maioria são pretos e brancos, né? Não foi isso que você disse? Foi, então essa aqui combina com o que você está procurando lá. E o fato dela ter uma alcinha vai resolver aquele problema que você falou, que você estava queimando a mão com os copos que você tem lá. Então esses são dois benefícios que existem nesse produto. Percebe? Rafael, não entendi direito, vamos fazer diferente. Ó, essa aqui é uma xícara branca com alça. Branca com alça, irmão, você ouviu eu falando, né? Olha a diferença, essa aqui é uma xícara da cor dos utensílios que você disse que vai combinar com os utensílios da sua casa e vem com uma alcinha para você nunca mais queimar o dedo. Quiçá você com seus sobrinhos, sobrinhas, crianças ou coisa do tipo que você falou que você tem, né? Criança e criançada para derramar isso daí no sofá, percebe? Então a vantagem, ela existe, mas não necessariamente é para mim. O benefício é, com base no que eu ouvi, esse produto tem algo para você. Vamos dar alguns exemplos a mais. Por exemplo, vamos supor que nós estamos contratando aí uma casa, né? Eu estou indo lá comprar uma casa ou estou indo alugar uma casa. E lá no meu diagnóstico, eu perguntei por que você está procurando uma casa? Que inclusive o corretor erra muito nisso às vezes. E quantas vezes eu fiz uma vez, uma época, eu fiz uma pesquisa com imobiliárias ligando para testar a equipe de vendas. E eu lembro que às vezes eu procurava, eu estou procurando uma casa no Jardim Planalto, né? Aí de 3 quartos. Aí o que o cara falava? Não tem. Putz, eu ia comprar uma casa no Jardim. E qual o erro disso? É o que eu chamo de máquina de latinha. Máquina de latinha tem e não tem. Não é o que eu quero, é o que eu preciso que você precisa descobrir. Né? O ideal era que na abordagem dele ele caminhasse para o diagnóstico e falava, Rafael, mas essa casa você está procurando, por que você quer uma casa com 3 cômodos e nesse bairro, né? Aí o cara, pode ser que ele fale, eu queria um bairro seguro e eu tô querendo com 3 cômodos porque é para minha família, né? Eu tenho 2 filhas e eu gostaria de... Poxa, com base no que você me falou, eu entendo que é procurar uma casa e isso é difícil de encontrar. Eu tenho aqui uma casa que é num bairro seguro, conforme você me disse que estava procurando, e que tem 3 cômodos também, conforme você me disse que queria para as suas filhas e assim por diante. Tem até uma edícula no final, mas é nesse bairro que eu considero até mais seguro. Quando o diagnóstico me faz entender a dor corretamente, o produto pode se adaptar. Né? Vamos pensar, vamos imaginar aí pegar o Bob aqui novamente como um exemplo. A pessoa falou, olha, e o que você está procurando? Eu estou querendo um fotógrafo para pegar tanto a igreja quanto a festa e eu estou procurando... Maravilha, olha, então vou explicar para você como funciona. Primeiro que nosso objetivo, nossa missão é eternizar momentos, garantir que momentos especiais como esse que você vai viver
não fiquem perdidos, sejam feitos com qualidade, por isso que a gente investe bastante estrutura, equipamento. E aí, olha, eu vou te explicar como funciona o nosso trabalho, né? Eu posso falar, ó, eu vou falar de um jeito só com característica. Nós vamos na festa, fica 2 horas na igreja, 3 horas na festa e a gente tira até 200 fotos e entrega para você. É um jeito de eu falar, fica só característica. E é importante característica. Mas se eu puder levar para o benefício, então olha, nós vamos ficar durante o período todo de igreja, que é uma coisa importante, desde antes dos noivos chegarem até depois, que é uma coisa que você falou que queria, né, guardar todos esses momentos fora, e também vamos estar na festa e ficamos até um horário onde que todo mundo realmente a gente vai ter registrado todos os momentos, que é o que você estava querendo. Você não estava querendo um fotógrafo só por uma horinha para tirar uma foto ou outra, e é isso que a gente faz. Então estamos na mesma pegada. Ou seja, eu devolvo para o cliente aquilo que ele me falou. Esse é o lance da característica, vantagem e benefício. Dá para fazer isso com um monte de exemplo. Por exemplo, lembra da cadeira? A cadeira tem encosto. Essa é uma característica, né? E que, inclusive, se você não explicar de qual que é a vantagem de ter encosto, não esse aí, do mal aí, tô falando do encosto bom. É porque você vai manter as suas costas eretas, é porque ela facilita, aumenta a produtividade de trabalho, aí o cara fala, não, mas eu não vou usar a cadeira para trabalhar. Ou seja, nem sempre uma vantagem é um benefício. Agora, se no diagnóstico eu perguntei, olha, legal, você está querendo uma cadeira, para que você está querendo uma cadeira? Né? Eu estou querendo uma cadeira para deixar no jardim de casa ali, para as pessoas poderem olhar o jardim, relaxar e assim por diante. Ou seja, a vantagem de essa aqui a pessoa fica com cadeira com a coluna ereta para aumentar a produtividade e assim por diante, não serve para mim. Não serve para mim. Então nessa hora eu tenho que ir para os benefícios, né? Então olha, essa cadeira aqui, ela é muito boa para jardins. Por quê? Porque ela permite que você relaxe, ela tem uma regulagem, ela permite que você... Se ela faz isso. Ou seja, devolve a fala. E aí eu vou ter que contar um caos. Quer ouvir um caos? Posso contar um caos para você? Pode. O caos é o seguinte. Eu trabalhava numa rede de cursos e eu estava em Manaus. E na época, isso faz muito tempo, eu ainda tinha cabelo, para vocês terem uma noção do quanto tempo faz. E nessa época, eu precisava que todos os dias a frente da empresa que eu trabalhava estivesse decorada com bexigas, com coisas do tipo, para dar um lance de promoção e coisas do tipo na época. Só que o que acontecia? No começo a gente tem que treinar a equipe fazer isso. Às vezes não enfeita legal, às vezes a gente precisa corrigir. E eu pedi, não era uma época de celulares, né? Hoje todo celular tem câmera. Nessa época da qual esse dinossauro aqui já existia, a gente não tinha câmera em celular. Começa aí já. E aí eu precisei comprar uma câmera. Eu falei, vamos ali na loja, porque pelo menos durante o primeiro mês eu queria que vocês tirassem uma foto, anexassem no e-mail, não tinha WhatsApp na parada, e me mandassem as fotos para eu ir vendo se está ok e ajudando vocês. Ou seja, que câmera que eu precisava para fazer isso? Tirar uma foto por dia e durar durante um mês, né, para me mandar por e-mail. Precisava ser dessa daqui? Ou essa aqui? Não precisava, concorda? Beleza, fomos lá, chegamos e fomos abordados. A abordagem foi até legal. Ô, tudo bem, como é que tá? Era tipo uma loja dessas grandes de varejo, assim, que só tem lá em Manaus, inclusive, porque lá não são as mesmas que aqui. Se você é de Manaus, está assistindo a gente, você sabe. Eu não vou falar o nome aqui porque eu não posso me expor. E aí, beleza. Cheguei lá, a pessoa abordou eu direitinho, lembra? Provavelmente ela estava preparada, ela estudou, né? Ela não errou na primeira engrenagem, me abordou de uma maneira legal. Olá, tudo bem? Meu nome é fulano, tô aqui para te ajudar no que for preciso. Se precisar, eu fico à disposição. Lembra da abordagem? No caso de receber em loja, fez direitinho. Só que o diagnóstico foi muito ruim. Logo, a apresentação foi horrível. A apresentação foi horrível. A apresentação não teve benefício, porque não tem como eu apresentar benefício se eu não fiz diagnóstico. Né? Como que foi o diagnóstico? Só para você ter uma noção. Ele chegou e falou, e aí, amigão, como é que eu posso te ajudar? Aí eu falei, olha, eu estou procurando uma máquina fotográfica, né? E eu nem terminei de falar, opa, é aqui mesmo. Tem um negócio bom para você. Que esse lance do tem um negócio bom para você, antes de ouvir o cliente, é um crime, é um erro. Como é que você tem um negócio bom para mim se você não ouviu ainda direito o que eu tenho para dizer? Que negócio bom é esse? A mesma coisa chegar num médico e falar, oi doutor, e ele falar, fica tranquilo que eu tenho um negócio bom para você. Como assim? Ele vai ter que te diagnosticar para depois ele falar. Ele não diagnosticou, só perguntou o que era. Aí ele foi, trouxe
uma máquina, 2, 3 máquinas, colocou em cima do balcão e falou, olha, essa aqui, na época, era uma máquina famosa. Se você lembrar do nome que eu vou falar, sinal que você está velho. E eu sinto muito cada um com seus problemas. O termo era, a máquina chamava Cybershot. Você lembra dessa? Lembra? 2 megapixels. Ele colocou em cima da mesa e falou, essa aqui é Cybershot 2 megapixels. Tira centenas de fotos com a memória dela. Se você quiser, você pode ainda colocar um cartão. Ela vem com reconhecimento. E começou a falar das características e vantagens, tá? Percebe? Ela vem com um sensor de infravermelho que ilumina onde você vai tirar foto, para caso você vai tirar foto noturna, ela identifique onde vai ser retirada. Ela pode ser ligada na televisão, onde você pode exibir fotos dos seus filhos, das crianças e assim por diante. Ela também pode ser ligada diretamente no computador, onde você consegue transmitir, às vezes, uma live agora. E eu esperando para entrar na conversa, né? E ele falava e ele não parava de falar. Aí daqui a pouco chegou uma hora que ele deu uma respirada, eu entrei. Falei, não, amigo, não. Eu queria uma máquina ruim. Aí ele olhou pra minha cara assim, falou, eu queria uma máquina ruim, bem ruim, né? Mas como assim? Ele falou, não, mas deixa eu terminar de explicar, porque essa aqui tem garantia, ainda tem os cabos. Eu falei, cara, não. Você não está aqui para vender um produto, era a minha vontade de falar para ele. Você está aqui para resolver um problema meu, né? Que talvez você tenha produto aí. E o meu problema naquela ocasião era tirar 30 fotos, uma por dia durante 30 dias. Se a máquina parasse de funcionar depois, estava ótimo, né? Então a última coisa que eu queria era uma Cybershot que tirasse 500 fotos, que ligasse na televisão, que desse para mostrar a foto do meu filho, nem filho eu tinha. Ou seja, um monte de vantagem que para mim não era benefício nenhum, né? Nesse caso eu intervi, eu ainda falei, porque a maioria dos clientes não faz isso. Eu falei, olha, fulano, eu queria a pior que você tiver. Você tem uma máquina ruim aí? Falei, se quer ruim, tem essa aqui. Eu falei, o que ela faz? Eu tinha 3 fotos aí. 2 fotos, cabe 10 fotos. Eu falei, é essa. Então tem isso. E certeza que ele ficou olhando pra mim pensando, cara, estranho. Parece que... É eu que sou estranho. Aí te catar. E aí o que foi? E quando eu tava saindo, eu tirei um sarro dele, né? Tinha uma menina que trabalhava comigo, eu passei pra ele e falei, cara, parabéns, hein, irmão. Mandou bem aí, hein, cara. Fazia tempo que eu não era bem atendido assim, então foi sacanagem, eu não faço mais isso, mas eu fiz. E ainda ele brincou, ele falou, também 30 anos de rádio era pra onde ele devia ter ficado. Falando. Vendas não é sobre falar, vendas é sobre ouvir pra dizer a coisa certa. Benefícios. Então, gente, com isso a gente consegue construir um framework de apresentação do seu produto. O framework começa com ferir, ele vem para você lembrar dos recursos, manusear, mostrar e assim por diante. Começa com porquê, fala, claro, tem máquinas aqui sim. A nossa missão aqui é criar, vamos imaginar que lá era uma loja de todos, olha, o objetivo nosso é satisfazer a felicidade dos nossos clientes aqui por meio de produtos. Então fica tranquilo que você vai sair daqui feliz, né? Você concorda que isso é legal? Legal pra caramba. Deixa eu te mostrar. Com base no que você me falou, você falou que você precisava de uma máquina para tirar poucas fotos e assim por diante, custando o mínimo possível, não foi isso? Foi. Então eu tenho essa máquina aqui, ela vai satisfazer perfeitamente a tua situação e vai permitir que você tire uma foto por dia, 3. Talvez ela não dure muito, mas você nem precisa disso. Então o valor dela é mais acessível. Tem máquinas melhores, mas para o que você está procurando, eu acho que essa aqui é a melhor do mundo. Ok? Bom, vou dar mais 2 exemplos aqui para a gente entender benefícios na apresentação. Coloca uma imagem na tela aqui que é do chinesinho. Você já ouviu falar do chinesinho? Não. Chinesinho é um tênis que existiu na década de 90, principalmente, 80, 90. Se eu não me engano, era R$10 o par. Eu tô falando o par, irmão. Aí a pergunta que eu te faço, chinesinho é bom ou é ruim? Depende. Se eu chego para você e falo o seguinte, cara, eu vou jogar bola aqui hoje em São Paulo, eu não trouxe mala e eu precisava comprar um tênis, eu já tenho tênis, mas eu não trouxe, então eu precisava de um tênis para eu jogar hoje à noite e eu tô com R$15 só. Qual é o melhor tênis do planeta Terra nestas circunstâncias? Chinesinho. Então, os benefícios têm a ver com a dor do cliente, não tem a ver com um produto bom ou ruim. Produto, às vezes, por exemplo, uma câmera como essas que estão me gravando aqui, seria horrível para aquele caso. Eu ia gastar muito mais do que eu precisava e com isso eu não ia construir relação. Lembra do que a gente falou no começo? E por último, para explicar de uma vez por todas esse lance de característica benefício, eu conheci uma senhora que há muito tempo queria comprar um computador.
né? E ela me procurou, uma senhora muito próxima a mim, ela me procurou e falou o seguinte, eu queria um computador, tal, qual computador que eu compro? Eu falei, qualquer um, vai lá, é fácil, tal. E ela foi numa determinada loja. E ela chegou na loja, e foi interessante a chegada dela na loja. Ela chegou na loja e falou, eu queria um computador. E aí o vendedor, tá claro aqui já a diferença? O vendedor, malemar abordou, malemar fez diagnóstico, só descobriu que ela queria um computador e saiu apresentando, olha, eu tenho esse daqui na época, muito tempo atrás, esse aqui é um computador, vem com 16 GB de RAM, vem com 512 de HD, que é SSD, ele também vem com monitor 17 polegadas, 1800 por não sei quantos pixels, ele vem com cabo Ethernet, ou seja, um monte de característica, um monte. Ela assustou, ela falou, na dúvida, galera, a gente dá passo para trás. Por quê? Qual que era a dúvida dela? Será que eu preciso de tudo isso? Né? E eu lembro que depois eu encontrei com ela, ela me falou, eu fui lá, e aí, comprou? Eu falei, não comprei. Eu falei, por quê? Eu não sei se preciso de tudo aquilo de RAM. Eu falei, mas você sabe o que é? Eu falei, não. Né? Então eu tenho que ter a capacidade de ver se o cliente entende o que eu estou falando e se aquela vantagem é boa para ele. Passado o tempo, essa senhora me procurou e falou assim, eu preciso que você vai buscar um computador para mim. Eu falei, mesmo, você comprou? Comprei de um moço, ela era professora, é professora, né? E aí ela disse que estava na escola, na sala do HTCP, eu não sei como chama, HPTC. É um momento que os professores têm para preparar as aulas. E aí ela estava lá, e daí ela comentou com uma moça, falou, eu estou precisando de um computador. O cara que estava lá, um outro professor, ouviu, falou, mesmo, você está precisando de um computador? Olha que legal a abordagem dele. Me conta o diagnóstico. E por que você está precisando de um computador? Eu estou precisando para dar aula, mas ouvir música. Não, mas para dar aula, para entregar e para imprimir, porque na época, muito tempo atrás, eu tenho que imprimir provas, às vezes eu tenho que fazer naquele, como chamava aquele negócio mesmo? Você não lembra, não? Mimeógrafo, acho que é muito tempo, é antigo o trem e tal. E aí o cara falou, tá, então olha, dona Sônia, eu imagino a dificuldade da senhora estar dando aula sem ter um computador decente em casa. Não deve ser fácil. Quanto mais imprimindo prova desse jeito, né, ainda não... isso seria até legal você trazer um dia para a escola para os professores, para os alunos verem, né, isso, sua dinossauro. Faltou falar isso para ela, né? E aí... E eu tenho um computador que eu uso para fazer prova, que eu uso para imprimir prova, que eu uso inclusive para acessar a internet, ver os e-mails, e ele responde legalzinho, eu estou vendendo, o que a senhora acha? Pô, tudo que ela queria, percebe? Ele nem falou, e quando eu fui buscar um computador, eu vi que era um computador muito ruim, quase, sei lá, 1/3 da velocidade daquele primeiro, por um preço parecido. Então o que acontece? Aquele era muito melhor, mas para minha mãe o que vale não é a característica, é o benefício. O benefício daquele que era tecnicamente, em termos de característica pior, atendia melhor ela. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Esses dias a gente estava trabalhando até na própria Solutudo e no meio digital a gente usa muitos termos, né? Por exemplo, LRT. Eu uso sempre esse LRT. O que é? Eu brinco porque tem uma pessoa que trabalha comigo que sempre fala assim, LRT. E olha, você tem que tomar cuidado com o seu LRT porque isso aqui vai ajudar... No seu... O que é LRT, irmão? Só para não deixar você na dúvida, é Lead Response Time, a velocidade que eu respondo quando alguém me procura. Isso a gente chama de LT. São termos que o cliente às vezes não conhece. Então, gente, eu vou concluindo o lance da apresentação, trazendo para você elementos para você fazer a sua apresentação. Então, resumindo, lembre-se da imagem, do vídeo, da apresentação, da demonstração, do Imagine. Lembre-se que vaca bebe leite, lembre-se que as pessoas criam uma tendência a manter um sim se elas começam com sim, por isso a importância do porquê para começar. Começou com o porquê? Maravilha. Agora eu vou apresentar os benefícios desse produto que eu vou te mostrar, desse serviço, com base no diagnóstico que eu fiz. Isso é o que um profissional em vendas faz. Tanto faz o que você vai apresentar daí. Inclusive, o vendedor dificilmente erra em apresentação. Ele erra porque ele apresenta mais do que deveria, né? Ele fala mais, ele apresenta vantagens que não são benefícios, e eu acredito que com esses elementos você já consiga construir uma boa apresentação do seu produto. Ok? Vamos adiante.